Olá pessoal do mundo do tênis, tudo bem com vocês? Começando nosso episódio 134, e hoje a gente vai falar sobre os pisos, sobre a hard e sobre o saibro. Estamos aí na temporada de saibro, começando em Monte Carlo, não estamos nem no auge ainda da temporada de saibro, que começou semana passada com os ATPs pelo mundo e vai terminar na final masculina de Roland Garros. A gente sabe que a cultura do tênis brasileiro ela é voltada para a formação dos nossos jogadores em saibro, mas a presença aí do João Fonseca, que tem ganhado torneios importantes na quadra de hard, ganhando jogos importantes em grandes na quadra de hard, e a própria entrevista do João, dizendo que ele prefere jogar na quadra de hard ao invés de saibro, contrastando com a maior parte da opinião dos tenistas brasileiros, nos levou, eu e o Eloy, a questionar: será o futuro do tênis brasileiro vai se voltar para essa formação na hard? Ou será que a hard vai ser um complemento necessário para que o brasileiro também jogue junto com a quadra de saibro? Tudo bem, Eloy? Tudo em paz, né? Mandar um salve aí pra galera que tiver, né, e for acompanhar a gente. Cara, é uma questão de longa data, né? Essa questão, assim, né, voltada pro tênis brasileiro. Antes mesmo, né, do boom, né, do surgimento aí, né, do João no profissional, eu lembro, né, de muitos anos já da gente discutindo, assim, se por que que os brasileiros iam tão mal, né, em torneios de hard, por que que tinha tanta dificuldade, né, quando jogava na hard, e por que que seria importante, né, fazer uma formação específica, né, nesse piso. Aí, de repente, né, aparece aí, né, o João, que até prefere, né, e joga super bem na hard, que tem, né, ótimos resultados no piso, e em paralelo, toda aquela polêmica, né, até do Rio Open, né, poder virar, né, em algum momento, né, um torneio de hard, também para atrair, né, mais jogadores importantes. Então, assim, a gente tá num momento que, sim, acho que, né, a hard vem tomando, né, mais proporção, assim, uma dimensão, né, uma fama bem maior para nós. Com o efeito, né, desse boom também do João Fonseca, provavelmente vai tomar ainda mais. Mas por um lado, acho que é bom, não sei o que que você acha, né? Porque realmente, né, a gente via que tinha um contraste, né? Um contraste muito grande do Brasil, né? Em relação ao cyber, em relação à hard. Então, quanto mais nivelado isso for, melhor. Olha, cara, eu tava pensando, a gente ia gravar, mas eu tava pensando nisso ontem, Eloy. A formação, por exemplo, do Guga, nosso maior tenista brasileiro de todos os tempos, ela foi muito voltada para o saibro. Quando o Guga aprendeu os macetes da hard, soube usar o saque dele, o forehand e o backhand, que é muito bom, na quadra de hard, ele atingiu o ápice e logo em seguida ele se machucou. Né? O Guga tem excelentes resultados em quadra de hard, ganhou Finals, ganhou Masters 1000, só não tem um resultado grandioso em Slam, apesar de ter disputado quartas de final. Já diferente do Saibro, que ele ganhou tudo. Ele ganhou Monte Carlo, ele ganhou Hamburgo, que na época que seria Madrid hoje, ele ganhou Roma e ganhou 3 vezes Roland Garros. Então, o Guga seria mais completo se ele tivesse essa formação de hard naquela época. Eu me lembro que eu ficava muito pé da vida na minha adolescência quando o Brasil ia jogar e, não, tem que ser uma quadra de hard, tem que ser uma quadra de cyber, tem que ser um cyber lento, se, de preferência nível do mar. O Brasil só jogava em Florianópolis, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Nível do mar, no cyber lento, os caras colocavam água no cyber para ficar mais lento ainda e não saia disso. Tanto o Guga quanto o Meligeni contra o Sims. E é tudo bem, foi a nossa maior geração ali de tenistas conjuntos. Depois veio o Belucci, Sarete, todo mundo jogando numa quadra de saibro. O Belucci não conseguiu grandiosos resultados fora do saibro, né? E toda a geração veio antes, Monteiro, Rogerinho, todo mundo que brilhou ali, ficou ali no top 100, não conseguia mais do que saibro. Os títulos brasileiros no Challengers eram no saibro. O único que furou um pouco a bolha assim, dos normais foi o Ricardo Melo, que ganhou o título na Hart, mas a formação dele foi nos Estados Unidos. E o André Sá também tinha uma formação nos Estados Unidos, por isso que ele vingou bastante em duplas, jogando mais, tendo mais sucesso em quadras de Hart e também na grama. Agora o tênis está muito homogêneo. O tenista que quer se dar bem, ele tem que jogar. Não tem mais aquele tenista de antigamente, assim, esse tenista aparece muito na temporada de saibro.
Esse tenista aparece muito nas quadras de hard rápida, ele é um serve bolt. Esse aqui aparece na grama. Não, agora o cara que quiser fazer sucesso ali no top 50, ele tem que jogar em todos os pisos. E a gente já está vendo isso com o Cerúndulo ganhando o título na grama, é, jogador de saibro, com o Garim fazendo sucesso recentemente, esses sul-americanos aí nos últimos tempos. A gente viu Del Potro na Albadian, a gente viu Gonzalez, crias sul-americanas fazendo sucesso na quadra de hard, e agora a gente tem finalmente o João brilhando na quadra de hard. O João joga muito bem no saibro, mas eu vejo o jogo dele muito talhado com aquele side, com aquele forehand para a quadra de hard. Eu espero, Eloy, que o João deixe daqui a alguns anos o legado para quem está vindo aí. A gente está vendo aí o Guto Miguel e outros jogando também, variando bastante na quadra de hard, na quadra de saibro. Muitos brasileiros buscando intercâmbio, fazendo college para desenvolver o jogo na quadra de hard. E eu espero que essa nova geração que vai vir agora, pós-João, jogue mais na hard do que no saibro, para a gente ter os dois pisos, não um só, como vinha acontecendo até antes da chegada do João. Acho que a tendência é essa mesmo. Ainda mais no tênis de agora, né? Porque também cada vez mais, né, os torneios mais importantes, né, mais relevantes são na hard, né? Tem muita gira, né, na hard ao longo do ano, então acho que cada vez mais vai ser uma necessidade, né? Não é nem uma questão assim só, né, de preferências, né? Tenista que não fizer essa formação mais específica, não, mais completa, vai ficar para trás, né? Como você falou, já não dá mais assim, né, pra o cara vai, eu quero ser muito bom, meu estilo combina muito com a grama, vou focar lá em, né, em um Wimbledon e nos torneios antes. Mas vai despencar no ranking no restante do ano, né? Não dá mais, né, pra abrir mão, né, de partes, né, do circuito. O tenista tem que participar de quase, né, todos os torneios, em todos os pisos o ano inteiro. Não tem jeito. E aí, Ela, como é que você vê aí esses jogadores juvenis do Brasil, essa galera que está fazendo intercâmbio aí, diferente de alguns anos atrás, que a gente via surgir, como surgiu o Wilde, como surgiu o Fernandes lá, mas a gente via que quando ia para a gira, por exemplo, o Wilde, agora que o Wilde está conseguindo ganhar alguns jogos na hard. Antes era só no saibro. O Monteiro tem pouquíssimas vitórias na quadra de hard. Como você vê essa nova geração que está chegando agora para jogar nesse piso? Eu acho que todo, né, tanto no feminino quanto no masculino, né, os principais expoentes nossos no juvenil têm demonstrado um jogo que combina mais com a hard também, né? Já não é mais, né, um jogo, vamos falar assim, né, de tanta correria, né, mais defensivo, né? Mesmo essa galera, né, como você citou aí, o Guto, né, a Victoria, o João Fonseca, né, que agora já tá no profissional, mas então assim, toda a Naná, né? Todos eles têm um estilo de jogo mais agressivo, né? Mais ofensivo. Então combina mais, né? Também com a hard. Então eu vejo com uma perspectiva positiva, assim, né? Acho que a gente pode ficar otimista de que nesse sentido os tenistas brasileiros provavelmente vão ter melhores resultados na hard aí, né? Já agora e em diante. E vão poder ser mais completos, porque eles não deixaram de ter a formação do Cyber. Todos eles tiveram, mesmo pequenininho. Então, a essência vai, né, do Cyber vai estar lá e aí vai ter esse up, né, do jogo mais agressivo e da hard que combina mais com o circuito, né, do jeito que o circuito se encontra hoje em dia. Tem tudo para dar É, certo. a gente vê por outro lado, por exemplo, essa semana acompanhei um jogo do Medvedev, que ele até venceu, porém há o sofrimento ali para manter o serviço. O Medvedev está naquela fase do que de lutar consigo mesmo, né? Uma fase ruim, mas ele está lutando. A gente percebe que ele vem lutando para conseguir as vitórias e espantar essa má fase, independente do piso. A gente viu ele sofrer em John Wells, Miami, agora sofrer ainda mais em Monte Carlo. Até os tenistas profissionais, assim, já bastante carimbados no ranking, Eloy, sofrem com o saibro, né? Tem essas dificuldades
esses tenistas mais talhados para hard, como é o Medvedev, quando vão para o saibro, sofrem para desenvolver o jogo. Sim, né? E é muito curioso, assim, a gente, né, a gente poderia ficar, né, um tempão nessa discussão, mas acho que você vai concordar, né? A gente tá vendo isso bastante agora em Monte Carlo, por exemplo, e eu posso citar pelo menos mais uns dois exemplos dos últimos anos. Que como, por exemplo, o Saibro, ele permite, né, hoje, né, das gerações mais recentes para cá, tenistas com principalmente com backhand de uma mão terem ótimos resultados, que na hard tá muito difícil, porque o jogo fica muito rápido, muita intensidade, muita pancadaria, muito, né, muito físico e não dá tempo, né, do tenista preparar o golpe, né, ter a mesma qualidade, né, do golpe e segurar, né, as trocas de bola como segura no saibro. Então, o Dominic Thiem, né, se sobressaía no Eu saibro. lembrei dele agora. O Tsitsipas, né, se sobressai no saibro. Então, assim, o O Musetti, 7, né? né, joga melhor no saibro. Então, assim, pode ver, né, que o saibro permite isso. E que também tem uma questão de tradição, né, Diegão? Que a gente tá falando do Brasil, mas, por exemplo, né, o Monte Carlo agora. Claro, óbvio que tem as causalidades, né, as coincidências da vida, né? Mas, por exemplo, primeiro ano sem o Nadal na Ilha de Saibro. O único país que tem dois semifinalistas em Monte Carlo é a Espanha, Espanha. que é uma escola raiz do saibro muito forte. Itália Sim, tem o Musetti e poderia facilmente ter o Sinner, o Berrettini Sinner. jogou super bem no saibro, já ganhou título no saibro. Ele falou na entrevista que ele gosta do saibro, que ele fez uma formação muito longa no saibro. Então assim, você vê que também não é só aqui, né? Mas conta a tradição e a escola, né? De onde vem o tenista. Mas o Saibro tem permitido, né? Que alguns tenistas se sobressaiam, apareçam mais do que a própria hard. E tem algumas surpresas, né? Assim, né? Tem tenistas que até vão bem na hard, mas que quando chega no Saibro a gente nem esperava, assim, né? Que o jogo ia combinar tanto e dar certo. Tipo o Zverev, né? O melhor slam Ah, dele é Roland Garros, né? Mesmo o sendo um Zverev, backhand ele é mais com. O Zverev, ele é um tenista completo. Porém, Sim, ele tem uma deficiência que, se fosse eficiente da maneira que é o restante do jogo dele, ele seria campeão de slam, que é o forehand. O forehand sim. dele, o backhand dele é muito consistente, dá ponto para ele pra caramba. Só que o forehand dele, quando não tá no dia, ele sofre muito. Sim. Mas eu nem digo da qualidade técnica dele, mas, né, mas digo que assim, ele tem um estilo que, em tese, a gente não esperaria, assim, né? O cara tem mais de 1,90 m, saca muito, né? Mas não, né? O jogo dele, curiosamente, encaixa, né? Bem no saibro, né? Ele tem ótimos resultados Ele, lá. ele, ele tem um Mas é biotipo só um muito exemplo. parecido com o Guga, né? É verdade, é bastante. Aliás, o Tsitsipas, então, né? Mais ainda, pelo backhand de uma mão. Então, Mas ela, pra gente. são só Sim. exemplos, né? Lembrando que são só exemplos de tenistas que É. acabam se sobressaindo e que o saibro permite, né, hoje, um respiro, assim, né? Uma coisa diferente do que o resto do circuito mostra no dia a dia. Isso aí. Então, eu acho legal que a gente chega à conclusão, respondendo a pergunta aí, que eu coloquei, Cyber ou Hard, futuro do tênis brasileiro, que o tênis brasileiro tem que trabalhar na base, os dois pisos, para que a gente veja, tanto no masculino quanto no feminino, a gente consiga daqui uns 3, 4, 5 anos, com essa geração que está chegando, de Vitória Barros, Nawane, Guto, Miguel, o Chapagol que ganhou aqui, a Pietra também que ganhou aqui o convite da Roland Garros Series, esses prodígios aí do tênis brasileiro juvenil consigam brilhar tanto em um piso quanto no outro, né? Eu acho que você também tem a mesma ideia que eu, que a gente não vai ver mais tenistas que só brilham numa época do ano, só conseguem resultados ali numa época do ano. A gente vai ter mais, o ano vai ser maior para a gente, né? Tanto vão ter expectativas na hard,
quanto de expectativas no Cyber. Por exemplo, com o Belucci, quando chegava na temporada de Hard, eu tinha baixíssimas expectativas. Na temporada de Cyber, minhas expectativas iam para médias e altas. Então você vê esse panorama também. Com certeza, né? Para essa geração já, do Fonseca e em diante aí, né, até dos mais jovens, a tendência, né, é muito positiva nesse sentido. Tá? Acho que o Brasil vai ter, né, digamos, vai poder sonhar, né, com títulos, né, ou com bons jogos, boas campanhas em pisos variados, né? A gente não vai ficar mais tão refém do Cyber. É isso aí, Ela. Palavras finais. Ah, só comentar, né, que como você falou, né, assim, né, eu reforcei, a gente poderia ficar horas nessa, mas por que, né, que você comentou lá no começo, né? Por que que eu particularmente gosto do Cyber? E aí vai de cada um, né? Um monte de gente lá no Twitter, quando a gente postou, falou que odeia. Eu gosto muito porque, na minha opinião, assim, é o piso que demanda mais de um jogador em todos os sentidos, assim. Meu, o cara não vai ganhar um ponto com, só no saque. Só saque e primeira bola, né? Quase todos os pontos é cheio de troca. Tem muito mais quebra de saque, né? O cara tem que ter tem que ter uma boa deixada, tem que ter alguma variação, alguma coisa de diferente, uma tática muito mais apurada. Então eu gosto porque envolve todo esse lado. Mas eu super entendo a galera que também fala, putz, mas tem muito balão. Mas a galera fica só passando bola, né? 40 trocas de bola. Eu Todos os entendo. pisos têm seus defeitos. Eu prefiro a hard porque eu não gosto de um jogo tão lento como é no Cyber. Tem três coisas. Primeiro, que eu não gosto de um jogo tão lento como é no Cyber. Segundo, que eu acho que a quadra azul, para mim que vê na televisão, é melhor para ver do que uma quadra vermelha ali, a aparência do jogo do Cyber. E terceiro, que eu fui federista, então eu cresci vendo o Federer, que o Federer na hard brilhava. Eu achava muito, caramba, tem poucos segundos ali pro Federer é, decidir onde ele vai jogar a bola, né? E ele fazia ali, ele armava jogadas dele, atacando, defendendo, contra-atacando, assim, jogadas espetaculares. Era onde o Federer brilhava mais. Não que ele não tenha jogado no Cyber, mas o jogo dele na hard fluía muito, muito, muito. Eu prefiro o Federer na hard do que na grama. Muita gente prefere o Federer na grama e tal, mas eu preferia ver o Federer na hard. Então, por este gosto também e pela aparência, eu prefiro. Porém, eu não gosto de algumas coisas na hard. Quando eu assisti dois destacadores, vai ter Isner e Raonic. É um jogo que não me atrairia. Ou Pelka, porque é saque para Perricard ou Pelka, que seria o jogo de hoje, né? Saque para lá, saque para cá, saque para lá, também não me interessaria. E também não me interessaria dois tenistas que jogariam um balão defensivo, também arrastando 20, 30 trocas, aquelas trocas improdutivas. Também não gosto. Os dois pisos têm seus vícios. Porém, eu gosto mais disso. E também sei apreciar a beleza, por exemplo. Eu adorava sentar na frente da tela e ver o Nadal jogando. Uma época que eu torcia muito contra o Nadal e a outra época que eu comecei a apreciar o Nadal. Claro, tem que, né, o cara é muito. E um dos melhores jogos, um dos maiores jogos que eu coloco na história, os dois dos maiores jogos, eu coloco o Nadal jogando no Cyber contra o Federer em Roma em 2006, 5 sets, jogaço, 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 Nadal ganha do Federer. E esse último Nadal Djokovic de 2021, que o Djokovic vence o Nadal, mas eles fazem um terceiro set que é coisa de cinema ali, pega. Por isso também que eu coloco o Djokovic na frente do Guga e deixa muita gente brava, porque, meu, o que o Djokovic fez naquele dia em cima do Nadal, não tem como não colocá-lo como um dos maiores jogadores de saibro de todos os tempos, né? Ele bateu o rei do saibro na quadra do rei do saibro jogando muito tênis. Então, é basicamente isso. Mas eu gosto muito dos dois pisos, mas tenho a minha preferência ali pela quadra de hard, beleza? Isso aí, Eloy, ó, domingão, vamos analisar a final de Monte Carlo, vamos falar bastante dessa Billie Jean King Cup,
O Matheus vai comentar bastante aí sobre o tênis brasileiro feminino, esse momento, e o que a gente pode prospectar para frente. A coisa não tá boa, não foi uma semana legal aí na Billie Jean King Cup, mas a gente vai falar bastante no domingo e também com o campeão desse terceiro Masters 1000 do ano. Beleza, Eloy? Tamo junto, né? Vambora aí, né? Porque ainda tem, né, finais aí de Monte Carlo, né? Vai ter bastante coisa para falar, né, desse torneio de Monte Carlo também. Então, tamo junto, né? Sigam acompanhando a gente aí e deixa nos comentários aí, né, qual que é o piso, né, que vocês mais gostam, né, pra gente saber também, né, o que que a galera acha. Isso aí, pessoal do Mundo do Tênis. Um abraço, tchau.